para elaborar o Manifesto Comunista, 1844, que é quase idêntico aos objetivos dos Illuminati. Você veja que o jesuíta Jacob Schiff, que era sócio do Co-Elob, é um banco que faz parte do Federal Reserve, dos Warburgs. Esse daí, ele concedeu 20 milhões de dólares para o Leon Trotsky, para a Revolução de 1917. Né? Você vai falar, mas Wall Street, capitalistas, ajudando socialistas, comunistas? Eles são comunistas, os Illuminati. A mesma agenda dos Illuminati é de Karl Marx. Os globalistas, na verdade, não importa a cor política deles. Né? Pode ser nazista, fascista ou socialista. Contanto que seja um governo centralizado, totalitário. Né? Isso que importa. Para que ele seja o governador seja um títere lá dos Illuminati. Os grandes grupos políticos, os Bilderbergs, o Conselho de Relações Exteriores, Comissão Trilateral, Instituto Real de Assuntos Internacionais, Londres. Esses são os grandes grupos políticos que determinam a política e a economia do mundo. Bilderbergs, Comissão Trilateral, CFR, família Rockefeller. Tá? Quem concedeu o terreno da ONU? Rockefeller. Alguém que trabalhava na Standard Oil lá. Decidem quais serão os candidatos às eleições, decidem o preço do barril de petróleo, decidem sobre as guerras, política no Oriente Médio, etc. Se não fosse essa mídia alternativa, você lendo jornal, você não descobre nada. Né? Você tem que ler por você mesmo. Bom, o Federal Reserve foi criado em 1913, composto por 12 bancos privados. Né? Os objetivos dele: transferência das perdas financeiras do cartel para os contribuintes, pagadores de impostos. Controlar o fornecimento de dinheiro e, assim, controlar o crédito. Tornar o mundo interdependente por meio de empréstimos e de altas taxas de juros. Financiar guerras e revoluções. Logicamente, para conseguir o governo mundial. Você tem que tornar o mundo interdependente através das dívidas, né, dos empréstimos. Então, em 1990, era necessário uma receita anual de 10 mil dólares para comprar o que se comprava em 1914 por $1.000. Olha a inflação. Essa inflação é o imposto escondido para o contribuinte, resultante da desvalorização quando o Federal Reserve imprime o dinheiro. Então, cada vez que o governo dos Estados Unidos cria uma nota do Tesouro e dá para o Federal Reserve, ele recebe do Fed um cheque no valor correspondente. Né? Simplesmente do nada, não tem lastro ouro, simplesmente imprime. E a partir daí, os Estados Unidos devem fazer duas coisas. Ele deve pagar o principal para o Federal Reserve e pagar os juros. Bom, a dívida do principal devido ao Fed já está na casa dos 14 trilhões. Calcule os juros dessa dívida. Vou contar a história do surgimento do Federal Reserve. Em 1870, por aí, era o Otto von Bismarck, né? o chanceler da Alemanha. E ele era luterano. E em 1872 ele expulsou os jesuítas da Alemanha. Fechou as escolas paroquiais e deixou de pagar subsídio para a Igreja Católica. Pronto. Pisou no calo. Né? Aí os jesuítas juraram vingança, né? Porque eles nunca esquecem e nunca perdoam. A vingança seria uma nova guerra dos 30 anos contra a Alemanha. Isso eles fariam referência à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, que começou em 1914 e foi até 1945, mais ou menos 30 anos. Mas para isso eles precisavam de um banco para financiar essas guerras. Esse banco seria o Federal Reserve, que foi fundado em 1913. Porém, tinha muita gente, pessoas muito ricas e influentes no governo americano, que se opunha à criação desse Federal Reserve, desse governo, Banco Central americano. Um deles era o Jacob Astor, o homem mais rico da época. Né? Tinha Isidor Strauss, que era dono das lojas Macy, tinha outros judeus, tinha juízes. Então, os jesuítas tinham que primeiro tirar essas pessoas do caminho, se
tivessem sucesso para estabelecer esse banco. Eles foram falar com o senhor John Pierpont Morgan, JP Morgan, né? Vocês já ouviram falar do banco? JP Morgan. Ele tinha uma frota de navios, entre ela a White Star, também tinha o negócio das ferrovias lá nos Estados Unidos. Então o plano foi o seguinte: pediram para ele construir um grande navio que partiria de Belfast. Belfast era a região protestante da Irlanda do Norte, alvo dos jesuítas. E seria o Titanic, né? Foi construído o navio Titanic pela White Star. Então eles convidaram todos esses ricos, né, que estavam se opondo à criação do Federal Reserve para embarcarem. Aliás, esses ricos viajavam frequentemente, mas agora fizeram uma proposta especial para eles. E para disfarçar, para não pensar que a Igreja Católica estava atrás disso, eles convidaram também imigrantes italianos católicos e outras pessoas, e principalmente os protestantes, né, de Belfast, para embarcar. Em 1912, né, o Titanic parte lá de Belfast para Nova York, e o capitão Smith era um coadjutor dos jesuítas. Um coadjutor. Aí naquele filme da National Geographic Magazine aparece, né, o provincial entrando no navio para inspecionar, falou lá com o capitão, inspecionou as pessoas alvo que deveriam morrer, e depois o Titanic só faz uma parada. E naquela parada desce o provincial. Isso aparece no filme. De modo que, quando o Titanic afundou, os botes salva-vidas salvaram as esposas dos ricos, né? E os homens foram proibidos de entrar no bote. Aí, depois, usando as instruções secretas dos jesuítas, na Monita Secreta, que é um livro que você pode conseguir também, está em português, ensinam como tirar o dinheiro das viúvas. Então eles mataram os que se opunham ao Federal Reserve e ainda ficaram com o dinheiro da viúva lá. Bom, isso foi então em 1912. Estava desimpedido. Então, em 1913, em Jekyll Island, numa propriedade desse John Pierpont Morgan, então 7 pessoas, se não me engano, fundaram então o Federal Reserve, né, que de federal não tem nada e de reserva não tem nada. São hoje 12 banqueiros particulares. Como eles tramaram o Banco Central para financiarem as revoluções, por exemplo, a de 1917, né, todas as guerras, e vem financiando até o dia de hoje. Quem paga é o contribuinte, com certeza. Então você veja que em 1912 o Titanic afundou, em 1913 o Federal Reserve foi estabelecido, e em 1914 começou o quê? A Primeira Guerra Mundial. Olha a sequência rápida. Agora eu vou falar do FEMA, né, da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, FEMA. Eu fiquei sabendo numa mídia chamada The Spectrum News, né, ali saiu em 2000 isso aí, um furo de reportagem, sobre como surgiu o FEMA, né, lá no governo do presidente Nixon, depois foi aprimorado no governo Reagan. Foi criado através de ordens presidenciais. O presidente dá uma ordem que é publicado lá num determinado jornal e acabou-se. Desviou do Congresso, está aprovado. O FEMA tem poder para suspender leis, deslocar populações inteiras, prender e deter cidadãos sem um mandato judicial e mantê-los presos sem julgamento, apoderar-se da propriedade, suprimento de alimentos, sistemas de transporte, suspender a Constituição. O FEMA é um governo totalitário, acionado por ordens executivas do presidente e executadas por agências federais, a CIA, FBI, etc. Aguarda seu tempo de ativação, o qual virá através do decreto da lei marcial. O Congresso não poderá revogar a lei antes de 6 meses. Então, decretada a lei marcial dura no mínimo 6 meses. Então, hoje o cidadão americano é inocente até que se prove que ele é culpado, né?
uma vez instaurada a lei marcial, ao contrário. Né? Eu sou agente do FBI, eu chego para você, você está preso. O que eu fiz? Você fez isso. Bom, agora você tem que provar que é inocente. Ao contrário. É o governo mais totalitário que existe. Então, o FEMA possui 96 bunkers, ou bases militares subterrâneas, enormes, e 130 campos de concentração espalhados pelos Estados Unidos. E isso tudo foi construído sem a aprovação do Congresso, utilizando-se do dinheiro do narcotráfico controlado pela CIA e pelo M6, que a CIA controla aqui da Colômbia para os Estados Unidos. O M6 controla lá do Vietnã para os Estados Unidos. Diz o artigo que esses bunkers custaram 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Possivelmente mais que isso. Porque ali são cidades subterrâneas. Tem usinas de energia, tem casas, tem prédios, ruas, calçadas, tudo subterrâneo. Tem 9 departamentos dos Estados Unidos lá. Tem um escritório do Federal Reserve. O principal fica a 46 milhas de Washington. Né? Se o Bush decretar lei marcial, ele vai se transferir da Casa Branca para Mount Weather. Fica a 46 milhas de Washington. E de lá, ele controla os Estados Unidos. Esse aqui é um dos campos de concentração do FEMA. Caixões de plástico. Para economizar, cabem 2 defuntos em cada um. Olha as pilhas que tem lá no fundo. São montanhas e montanhas. Eu não mostrei todas as fotos, mas tem mais fotos que mostram um armazenamento imenso. Tem um lá que é o Rex 84, cabe 1 milhão de pessoas. Olha só, os campos de concentração aí, todos espalhados. A procuradora-geral do governo Clinton, essa Janet Reno, tem a foto dela no livro que eu li do Ted Flynn, The Hope of the Wicked. Muito bom livro. Janet Reno, que foi a procuradora no governo Clinton. Em entrevista que durou 60 minutos, declarou o seguinte, em 94. Um cultista é aquele que tem uma forte crença na Bíblia e na segunda vinda de Cristo, que assiste frequentemente a estudos bíblicos, que faz doações a causas cristãs, que coloca seus filhos em escolas domiciliares, que agora é comum lá nos Estados Unidos, né? Homeschool. Que tem acumulado alimento para a sobrevivência e tem uma forte crença na segunda emenda. A segunda emenda é a da liberdade religiosa, né, na Constituição. E que não confia no governo. Qualquer um desses itens pode qualificar uma pessoa como um cultista. Mas certamente mais do que um desses itens faria com que olhássemos para essas pessoas como uma ameaça. E sua família como estando em situação de risco que qualifica para a interferência do governo. O alvo são os guardadores do sábado e os que acreditam na volta de Cristo. Então, não é possível você saber o porquê e o para quê dos acontecimentos pela mídia convencional. Isso, com certeza, essas sociedades secretas, elas já compraram tudo. Né? Você viu aquele pronunciamento do David Rockefeller, que ele agradeceu a mídia principal americana por eles terem cooperado nos últimos 40 anos. Né? Time, Newsweek, Washington Post, porque ele diz lá no jantar que não seria possível nós traçarmos os planos para a ordem mundial se vocês fizessem essa cobertura. Estamos gratos ao The Washington Post, ao The New York Times, à revista Times, e a outras grandes publicações cujos diretores têm assistido nossas reuniões e cumpriram suas promessas de discrição por quase 40 anos. Teria sido impossível para nós desenvolvermos nossos planos para o mundo se ficássemos sujeitos aos holofotes da publicidade durante aqueles anos. Todo ano tem uma reunião do grupo Bilderberg, que começou em 1954, se não me engano, na Bélgica. A reunião deles é por volta de maio, sempre num resort primeiro mundo. A imprensa convencional está proibida, policiamento ostensivo tremendo. O que é deliberado na reunião dos Bilderbergs é simplesmente ratificado na reunião de Davos, que acontece todo ano, que o presidente Lula vai, que o mundo pensa que é em Davos que se delibera, não é.
simplesmente ratifica o que foi deliberado na reunião anterior dos Bilderbergs. Né? Então, não é Davos que determina as coisas, são os Bilderbergs. Outro pronunciamento dos Rockefellers. Mas o mundo está agora mais sofisticado e preparado para marchar em direção a um governo mundial. A soberania supranacional de uma elite intelectual e de banqueiros mundiais é certamente preferível à autodeterminação nacional praticada em séculos passados. Olha o que ele está dizendo aqui. Que a soberania supranacional de uma elite intelectual, os Illuminati, os maçons de alto grau, os satanistas, esses grupos todos, a elite global, do que patriotismo, né? Acho que todo mundo aqui tem mais de 30. Você não, né? Você teve educação moral e cívica? Não teve? Então, você, antes acho que foi em 1980 por aí, que tiraram, né, da grade escolar essa disciplina, porque essa disciplina estimula o patriotismo, né? Então não é a agenda globalista o patriotismo, tiraram essa disciplina. O que a mídia convencional publica? Você vê no jornal isso aqui que eu vou mostrar. A quebra da Bolsa Nasdaq, em 2001. 2002 teve os juros de 1% ao ano, deu incentivo ao crédito. Financiamento para a construção de imóveis, porque com juros de 1%, o pessoal fez empréstimo, agora começaram a construir casa. A bola da vez era a construção civil, porque o financiamento estava barato. Foi crescendo isso. 2006 teve necessidade de liquidez, estava muito caro as casas, não se vendia. Estímulo às hipotecas. Então, o proprietário levava a sua escritura, né, para o banco e pedia um empréstimo. Né? E o banco pisava no calo porque aí começou aquela linha subprime. Subprime é uma linha de crédito para quem é mal pagador, para quem tem histórico de inadimplência. Então, o banco, para se garantir, né, como sempre foi ganancioso, já que você é mal pagador, então vou cobrar juros altos de você, parcelas altas e sujeito a mudanças. Né? Então, tudo contra. Quer dizer, a mesma coisa que basear um sistema financeiro no mal pagador é querer que ele quebre mesmo. Né? É proposital isso aí, não é por acaso. Veja só como que chegou aqui em 2005, aquela curva vermelha aí. Olha aí, começa em 1890, vai até 2005. Olha o salto no preço da casa, a curva vermelha. O salto que deu. O maior salto da história, o preço da habitação. O que estava rendendo aqui, a nota do Tesouro do Federal Reserve, em 10 anos, estava rendendo 4% ao ano. Quer dizer, uma coisa que não tem explicação. Assim, a não ser que tenha alguém por trás injetando dinheiro para inflacionar esse negócio. E aí você vai ver que são os banqueiros dos Illuminati que dão a grana. Mas na mídia convencional você não tem essa informação. Então, quem entra para faturar com juros altos? Agora, continuando com a mídia convencional. Você leu no jornal isso aí, saiu no Estadão. As grandes companhias solicitam empréstimo em Wall Street e vendem hipotecas para seguradoras para obter mais lucros. Bancos de investimento de Wall Street compartilham riscos com empréstimos subprime e vendem os papéis hipotecários. Eles não querem ficar com a batata quente na mão e vão passando para os outros e ganhando. As agências de rating começam a mentir, né? Davam boas notas para esses títulos hipotecários, atraindo a atenção de investidores. Então veja como que é o mercado. Não entre nessa. As agências de rating mentem. E mais de 90 instituições financeiras engolem a isca. Bom, isso é que você lê na mídia convencional. Além disso, tem mais algumas coisas aí. Em março de 2008, dessa alta fictícia do preço dos imóveis, das hipotecas, teve uma queda de 2 trilhões de dólares na Bolsa dos Estados Unidos e na América Latina no ano, já em março. Depois quebra o Lehman Brothers, que pertencia ao Federal Reserve. Você vai ver que esse é o objetivo dele, quebrar o Federal Reserve. E agora, em setembro, o Tesouro americano concede, né, os 700 bilhões, né, aos bancos, mas isso corresponde a 5% dos 14 trilhões.
Então não vai dar para nada. O que você encontra na mídia alternativa, tá? O que você encontra na mídia alternativa. Desde o tempo do presidente Reagan, um grupo de 5 pessoas foi designado para colocar dinheiro no mercado de ações sempre que suspeitassem de algum problema, para prevenir sua queda. Os membros incluíam o presidente dos Estados Unidos, que é o maior hipócrita de todos os tempos, que sabe de tudo, o chefe da Bolsa de Nova York, Wall Street, o presidente da Comissão de Câmbios e Seguros, o presidente do COM, esse é do comércio, e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Veja só, injetando dinheiro, você maquia a realidade, o valor real das ações das empresas. As empresas têm um valor real. Se você joga mais dinheiro no Wall Street, o investidor pensa que as empresas estão com vento em popa, quando não estão. Estão mal. Mas esse plano é dos Illuminati, para